assuntos e versões. O que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Agostinho Patrus, do PV. Bom dia, deputado. Um prazer falar com o senhor aqui. Bom dia, Thalita. Alegria poder falar um pouco com vocês da Super e conversar um pouco sobre Minas Gerais. Hoje, as reuniões voltam a plenário, depois de 8 meses acontecendo de forma remota. O que significa esse retorno para vocês? É importante esse encontro entre os parlamentares, essa presença também no local, mas também com muita responsabilidade, né, Thalita? Nós estamos vendo na Europa aí uma segunda onda de infecção, de problemas, então é fundamental também que todos tenhamos responsabilidade, o uso da máscara, do álcool gel, e nós vamos continuar também com a participação remota daqueles deputados que, porventura, tenham uma idade mais avançada, tenham também problemas de saúde, para que eles possam participar com toda tranquilidade das suas casas ou dos seus locais de trabalho, para que ninguém corra risco, para que ninguém possa se expor a nenhum perigo que não seja necessário. Bom dia, presidente. Nessa volta, nesse retorno aos trabalhos presenciais aí no Legislativo, que tipo de lições vocês tiram dessa pandemia e do trabalho que vocês realizaram exclusivamente de maneira remota, quase que exclusivamente nos últimos meses? Sim, principalmente das novas tecnologias, né, Rodrigo, que vieram para ficar. Nós mesmos estamos aqui utilizando de uma tecnologia para poder dar entrevista, não que eu não sinta falta de ir aí até a sede do jornal O Tempo, encontrar com o Heron, tomar um café, encontrar com vocês, mas nós estamos vivendo um novo momento. Eu estava ouvindo o problema aí do trânsito no anel rodoviário e com certeza eu teria enfrentado esse problema para chegar até aí. A Assembleia da mesma forma, nós votamos projetos muito importantes, inclusive a reforma da Previdência do Estado, para citar apenas votamos projetos também do Covid, né, o uso obrigatório de máscara em todo o Estado e outros projetos de forma remota, o que demonstra que há outras formas de funcionamento do parlamento e que todas elas podem ser também eficientes. Mas o que é importante é que nós nos mantivemos abertos, não fechamos nenhum dia a casa, ou seja, mesmo de forma remota, votamos, os deputados participaram, fizeram audiências públicas, ouviram a comunidade, ouviram a população e tomaram as suas decisões. Isso aqui é fundamental, nós superamos um momento de distanciamento com ações. Eu acho que essa é a grande lição que a Assembleia deixou nesse momento, que mesmo à distância as discussões podem ser feitas com profundidade e buscando sempre um estado melhor para a população mineira. Outro projeto que volta também, presidente, é o Assembleia Fiscaliza. O projeto estava sendo muito acompanhado, inclusive pela população, porque houve, né, os representantes do Executivo Estadual. Como é que vai funcionar essa retomada? Como vai ser a partir de segunda, dia 23? Sim, a partir da próxima semana nós começamos a receber os secretários, 2 secretários por dia, um na parte da manhã, outro na parte da tarde, e vamos cobrar do Estado não só as ações realizadas durante esse período, e principalmente ações voltadas à saúde, de enfrentamento ao coronavírus, voltados também a questões econômicas, porque essa é uma crise com repercussões também econômicas importantes, mas também cobrar do Estado aquelas ações que não puderam ser realizadas, saber o motivo delas não terem sido realizadas, o porquê de terem sido adiados, para que a população de Minas Gerais possa ter as informações. Esse é o papel constitucional da Assembleia, legislar e fiscalizar, e nós vamos fazê-lo de forma muito eficiente e efetiva a partir do próximo dia 23. Até pelo cenário que a gente vive de pandemia, saúde e economia seriam os focos dessa nova edição da Assembleia Fiscaliza, presidente, porque os impactos maiores acabaram sendo nessas duas áreas? Sim, perfeitamente, Rodrigo. A gente sabe que foi uma pandemia que nos causou imensos problemas na saúde, mas que acabou tendo como consequência problemas econômicos. Então é importante saber como está a retomada econômica do Estado, o que está sendo feito nesse sentido, e também
aquelas ações de investimentos que empresas iriam fazer, que tinham acordos assinados com o Estado, se elas foram cumpridas, se elas foram adiadas, para que a gente possa montar um cenário para bem elaborar o orçamento para o ano que vem. Afinal de contas, é a Assembleia que define o orçamento do Estado. O Executivo envia para casa uma pauta, uma peça orçamentária, e a Assembleia faz as suas modificações, ou seja, aumenta os investimentos em determinadas áreas, diminui em áreas que acha menos importantes, e com a participação popular também, que apresenta emendas, que traz sugestões para o orçamento, nós vamos definir o orçamento do Estado, que é a peça importante a ser votada nesse final de ano. Agora, presidente, vamos falar das eleições 2020. Boa parte aí das cidades mineiras já com seus representantes definidos, né? Apenas 4 cidades de Minas com o segundo turno para o último fim de semana de novembro. O que esperar desses novos prefeitos, da relação dessas novas prefeituras, desses novos comandos para com a Assembleia? São também novas esperanças, Thalita. Prefeitos novos, vereadores novos, alguns reeleitos pela sua capacidade de gestão, pela competência que tiveram à frente do município. Nós, na Assembleia, temos sempre uma relação muito próxima com os prefeitos. Vamos, a partir do ano que vem, propor e começar também um curso de capacitação de gestores municipais para a interação com o poder público, em especial na questão orçamentária, para que as prefeituras possam também utilizar todos os recursos e melhorar a sua convivência, não só com o parlamento e também com o governo do Estado, ter mais eficiência nesta relação. E nós vamos, já a partir de janeiro, através da Escola do Legislativo, oferecer a cada um dos prefeitos, das prefeitas, dos gestores de cada um dos municípios, uma oportunidade de cursos de reciclagem, de aprimoramento, para que a questão orçamentária possa ser bem desenvolvida e bem tratada nos municípios. Afinal, é fundamental, no momento de escassez de recursos, que eles sejam 100% recebidos e aplicados com eficiência. Ainda nessa seara das eleições, presidente, a gente trouxe hoje uma reportagem que mostra uma pulverização do poder com essas eleições de 2020. Partidos que historicamente comandavam muitas prefeituras, até continuam comandando muitas, mas tiveram uma diminuição bem considerável. O MDB passou por esse processo, o PSDB passou por esse processo, o próprio PT teve um desempenho aquém do esperado também. Ao mesmo tempo, a gente percebeu que outras legendas ganharam espaço, o PSD e o Democratas em especial ganharam um espaço bem considerável, legendas que têm se apresentado aí como opções de centro, principalmente pro eleitor. Que leitura que o senhor faz dessa pulverização? E até lembrando que pela primeira vez desde a redemocratização em Minas, nenhum partido em Minas Gerais vai comandar mais do que 100 prefeituras. Sim, o que aconteceu foi exatamente isso, Rodrigo. A hora que nós proibimos, ou os deputados federais, o Congresso Nacional proibiu a possibilidade dos partidos se juntarem para poder disputar as eleições, ou seja, proibiu as coligações, nós tivemos um crescimento exponencial do número de candidatos, não só a vereador, mas também a prefeitos. Com isso, partidos que tradicionalmente estavam aliados a outros passaram a lançar candidatos e, por isso, houve uma diminuição do número de de prefeitos e de vereadores nas câmaras municipais dos partidos mais tradicionais. Isso também ocorreu, Rodrigo, na Assembleia, por exemplo, para citar aqui um exemplo, há 2 anos atrás, a Assembleia tinha, na legislatura anterior, 18 partidos representados na casa, e nessa legislatura, 28 partidos. Isso demonstra o crescimento de novos partidos e também um número cada vez maior de legendas que lançam candidatos, que põem nomes, e que a população passa a ter também mais opção para escolher. Me parece ser positivo no sentido de que, ao ter mais opções, a população possa escolher melhor o seu candidato a prefeito. Pouco tempo antes das eleições, presidente, o senhor falava a um veículo de imprensa daqui do estado também sobre a importância das pessoas não deixarem de votar. A gente viu o índice de abstenção, depende do ponto de vista, né, considerado alto por alguns especialistas, baixo por outros, mas a gente viu também uma eleição com problemas técnicos, problemas relacionados à apuração do TSE.
Você acha que isso pode impactar nas próximas eleições, com a forma das pessoas desanimarem de votar e vindo também aí dessa onda já do coronavírus? Sim, Thalita, isso é algo que nos preocupa muito, por isso fizemos essa campanha juntamente com o TRE, porque afinal de contas o momento do voto é o momento maior da democracia, né? Nós todos que defendemos a democracia temos no momento do voto o momento principal em que a população é ouvida de forma igual para todos, todos têm apenas um voto para poder levar a sua opinião, para poder dar a sua opinião, se aprova ou se reprova aquele gestor ou aquele vereador que estava, no caso das últimas eleições, representando na Câmara Municipal. Então, aqueles que a população entendeu que estavam bem, ela votou e deu a eles continuidade. Aqueles que a população entendeu que não fizeram o trabalho satisfatório, a população buscou uma nova opção e o substituiu. Isso é o que aconteceu. Mas sem dúvida, a questão da abstenção, do voto branco e do voto nulo nos preocupam muito, porque esses números têm ultrapassado a casa de 50%, ou seja, abstenção branco e nulo tem gerado mais de 50% das pessoas. Então, só os outros 49% ou 48% têm definido quem serão seus representantes. Vocês imaginem que numa cidade em que é necessário ter 50% dos votos, na realidade é necessário ter 25% mais um, porque os 50% se perdeu como voto branco, voto nulo ou abstenção. Então, nós fizemos essa campanha, os órgãos de imprensa foram parceiros importantes e eu acho que nós conseguimos um número muito satisfatório, porque era um número que vinha crescendo e a tendência e a espera era que isso crescesse de forma exponencial nessa campanha, mas, felizmente, a população viu a importância do voto, o TRE fez a sua parte, se preocupando com o álcool gel, se preocupando com a questão da caneta, não utilizando a biometria, para que todos tivessem segurança na hora de votar. A gente está conversando com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Agostinho Patrus, aqui no Café com Política. Presidente, ainda dentro daquilo que perguntei agora há pouco, sobre essa pulverização dos partidos, o seu partido PV, inclusive, perdeu espaço em prefeituras de 27 na última eleição de 2016 para 18 agora nesta eleição de 2020. Eu queria saber como é que o senhor avalia esse resultado do seu partido e também que tipo de avaliação que o senhor faz da eleição para vereadores por parte do PV, o que significa o resultado de 2020 para a legenda? Sim, nós tivemos um resultado por nós considerado positivo, lógico. Nós tivemos uma concorrência muito maior, Rodrigo. Quando a gente pensa, e você mesmo colocou esses números, da diminuição da participação de cada partido. Então, isso tradicionalmente aconteceu. Nós somos um partido que temos uma base grande na Assembleia, né? Sempre tivemos nas últimas 3 ou 4 legislaturas. Então, fomos, assim como os maiores partidos, diminuindo o número de prefeitos, mas elegemos também vereadores em cidades importantes, vice-prefeitos também em várias cidades, e nós, acima de tudo, mantivemos o nosso discurso, mantivemos a coerência, e mais importante do que o número de prefeitos eleitos, de vereadores eleitos, é a importância da qualidade desses gestores que foram eleitos e do trabalho que eles vão apresentar como gestores à população. Eu tenho certeza que fizemos uma opção por pessoas éticas, competentes, e é isso que o PV vai apresentar à população nesses 4 anos com os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos. E no caso de Belo Horizonte, o senhor foi em 2016 um apoiador do então candidato Alexandre Calil, que se consagrou nas urnas agora em 2020 com uma votação muito expressiva. Um cenário até muito diferente, por exemplo, das outras 3 capitais do Sudeste, onde haverá segundo turno. Que avaliação que o senhor faz dessa gestão, dessa segunda gestão que se anuncia do prefeito Alexandre Calil? E o PV espera ocupar espaços na administração municipal? Não é, em primeiro lugar, quanto ao espaço, Rodrigo, essa não é a nossa prioridade e nunca foi a nossa prioridade no mandato anterior do prefeito Calil em Belo Horizonte. Nós o apoiamos desde o primeiro momento, além do PV, também mais a rede apoiou, nós somos os 3 partidos que apoiaram a eleição, além do partido à época do então prefeito, então candidato Alexandre Calil.
e nós não estamos preocupados com essa questão. Nós analisamos que o prefeito fez uma grande gestão em Belo Horizonte, e quem fez essa análise não sou eu, é a população que o consagrou como uma das maiores votações municipais entre as capitais do Brasil afora. O que nós sentimos nessa eleição, Rodrigo, é que a população deixou de lado a questão do apolítico, que era algo muito frequente na eleição há 2 anos atrás, que o desejo era de alguém que fosse completamente apolítico ou outsider, e passou a escolher pela gestão. Isso se consagrou não só em Belo Horizonte, mas também em Betim, onde o prefeito Vitório Medioli fez uma grande gestão e conseguiu uma votação talvez a maior de Minas Gerais, uma das maiores do Brasil, porque, como nós vimos, foi um grande gestor não só nos períodos mais tranquilos, se é que podemos dizer que uma prefeitura tem períodos tranquilos na gestão, mas também no enfrentamento à pandemia. Betim foi uma referência nesse enfrentamento para o Brasil inteiro. Então, a população deixou de lado a questão apolítica ou a questão mais de direita e de esquerda e votou naqueles que entendem que pode ser um bom gestor, que pode ser um bom administrador. Independente dele ser um político tradicional, ou ele ter ocupado anteriormente cargos públicos, ou ele ser um novo candidato, ou um candidato sem experiência na gestão pública. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Para quem não sabe, o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, foi o nosso primeiro entrevistado da Hora do Bate-Pronto quando esse quadro foi criado. Então ele, mais do que ninguém, conhece e sabe que são perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas. Combinado, presidente? Combinadíssimo, Rodrigo. Para começar, a volta ao plenário. Vai ser positiva, é importante o encontro entre os parlamentares, essa troca de informações mais próximas. Eleições 2020, um balanço. Venceram os bons gestores, a população escolheu aquele que entende que possa resolver o seu problema do dia a dia. Urnas eletrônicas. Funcionaram muito bem, eu acredito muito nas urnas eletrônicas. Nós tivemos um problema na apuração, mas eu tenho certeza que o TSE vai corrigi-lo para a próxima eleição. Relação dos novos prefeitos com a Assembleia. Muito positiva, a Assembleia está sempre com os braços abertos a recebê-los e somos sempre um ponto de apoio importante dos prefeitos aqui na capital mineira. Começa agora a preparação para 2022? Sim, passada uma eleição, começa a outra. Me permita um pouquinho mais de tempo. Um tio meu, que foi o primeiro candidato na nossa família, que se candidatou, perdeu a eleição e o resultado saiu no domingo. Na segunda-feira cedo, às 6 e pouco da manhã, ele já estava de pé, pronto para trabalhar. Os irmãos questionaram: pô, você já está pronto, acabou de perder uma eleição. Falaram: hoje começa o primeiro dia da próxima. E passada a eleição municipal, começa o primeiro dia da próxima eleição, que é a eleição para presidente, governadores, senadores e deputados. Orçamento de 2021, perspectiva para déficit? Sim, déficit, mas nós aguardamos esse acordo do Estado com a Vale do Rio Doce para que ele possa ser incorporado ao orçamento. Afinal, o governador está falando de valores próximos a 54 milhões, isso representa 50% do orçamento do Estado, o que o tornaria positivo. Então, a Assembleia aguarda o fechamento do acordo para que ele possa ser incluído no orçamento e assim ser usado pelo governo do Estado com transparência e com eficiência, com a fiscalização do Legislativo e do Tribunal de Contas. Inclusive, acontece hoje mais uma etapa dessa tentativa de acordo entre governo e também a mineradora Vale. Conversamos com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Agostinho Patrus, do PV. Obrigado, presidente, pela entrevista. Espaço sempre aberto para o senhor aqui. Muito obrigado, é uma alegria poder falar sempre com você, Thalita, com o Rodrigo, que com tanta eficiência e com tanta qualidade nos apresentam um jornal que já entrou no gosto de todos os mineiros. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, presidente.